O bloco cirúrgico estava mergulhado em um silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo bip ritmado do monitor cardíaco e pelos comandos precisos da cirurgiã. Elizabeth, com as mãos envoltas em luvas estéreis, movia os dedos com a exatidão de um relógio suíço sobre o tórax aberto do paciente. Cada segundo ali era contado pelos batimentos de um coração alheio, que agora dependia exclusivamente de sua habilidade. Pinça pediu em voz baixa, e o instrumento foi depositado em sua mão estendida antes mesmo que terminasse a palavra. Gotículas de suor brilhavam em sua testa sob a luz intensa das lâmpadas cirúrgicas, prontamente absorvidas por uma compressa estéril manejada pela enfermeira. Não havia espaço para palavras desnecessárias naquele ambiente, todos compreendiam a gravidade do momento. O novo implante valvular ocupou o lugar da peça desgastada, como uma engrenagem nova em um mecanismo ainda funcional, mas já cansado pelo tempo. Com o último ponto dado, Elizabeth endireitou a coluna, sentindo o peso de 4 horas ininterruptas de concentração máxima. Pressão arterial se normalizando, anunciou a anestesista. Ritmo cardíaco estável. Excelente trabalho, equipe, agradeceu a cirurgiã, lançando um olhar de reconhecimento a todos na sala. As palavras do pai, um coronel médico, ecoaram em sua memória. Na mesa de operação, como no campo de batalha, vence quem mantém a calma sob pressão. Foi ele quem lhe ensinou que disciplina e responsabilidade não são apenas virtudes, mas os alicerces de uma carreira médica sólida. Ao sair da sala, ela removeu a touca cirúrgica, liberando a longa trança loura que carregava desde a manhã. Na sala dos médicos, permitiu-se alguns minutos de descanso, recostando-se na cadeira com os olhos fechados. O celular vibrou no bolso, exibindo o nome do marido. Lisa, ainda vai demorar? Perguntou Igor, com um tom de voz que denunciava uma tensão incomum. Acabei de terminar uma cirurgia complexa. Ainda preciso finalizar os registros médicos, respondeu, consultando o relógio. Chego em 1h30. Aconteceu algo? Minha mãe ligou. Ela chega amanhã para ficar conosco por 2 semanas, revelou Igor, com uma entonação que sugeria estar repetindo palavras alheias. Diz que está com saudade e se quer ajudar em casa. Elizabeth sentiu um leve sobressalto interno, como um batimento cardíaco que falha. A notícia era inesperada. Sua sogra costumava avisar visitas com meses de antecedência. No saguão do hospital, ela parou por um instante diante do mural coberto por cartas de agradecimento de pacientes. Em 8 anos de atuação naquela instituição, desde o término de sua residência, muitas daquelas mensagens traziam seu nome. Não era por elas que escolhera a profissão, mas serviam como lembrete tangível do impacto de seu trabalho. Cada procedimento representava uma vida transformada. Quando chegou em casa, já passava das 9 da noite. O aroma de carne assada e o murmúrio das notícias na televisão a receberam no apartamento de 2 quartos. Igor surgiu no corredor e lhe deu um beijo rápido na face. Esquentei o jantar para você, ofereceu. Obrigada, mas já comi algo no hospital, mentiu, evitando magoá-lo, embora não tivesse ingerido nada desde o café da manhã. Era um acordo tácito em seu casamento. Ela, uma cardiocirurgiã com salário de R$80 mil mais plantões. Ele, um analista de sistemas em um órgão público, ganhando menos da metade. Ela havia dado à entrada do apartamento R$800 mil economizados ao longo de anos de trabalho, e agora dividiam as prestações de 35 mil mensais. A diferença de renda nunca fora um problema. Igor compensava com cuidado e afeto, criando um lar acolhedor que ela raramente tinha tempo de desfrutar. Na banheira, enquanto a água quente corria sobre suas mãos, sua mente retrocedeu 5 anos, à festa de aniversário de Marina, uma colega de faculdade. Igor estava lá, ajustando o computador da anfitriã, e Elizabeth, recém-chegada de uma missão médica, apareceu por acaso. Sua tranquilidade e economia de palavras a conquistaram imediatamente, qualidades que contrastavam com o ritmo frenético de sua própria vida. Vou ter que arrumar a casa melhor amanhã, comentou Igor, encostado no batente da porta do banheiro. Você conhece minha mãe? Sei como ela é, respondeu Elizabeth com um sorriso, enxugando as mãos. Não mencionou que após 12 horas de plantão e uma cirurgia de alta complexidade, a última coisa em que queria pensar era em faxina. Afinal, receber visitas, mesmo que fosse a mãe do marido, sempre acrescentava uma camada de estresse à rotina. Na sala, Igor folheava notícias no celular quando seu telefone tocou. Ao ver o nome na tela, seu corpo ficou tenso. É a mamãe, avisou. Elizabeth assentiu e mergulhou os olhos em uma revista médica, fingindo não prestar atenção à conversa. Sim, mãe. Não, ainda não dormimos. Acabou de chegar. Teve uma operação hoje.
Não sei por que tão tarde, é o ritmo do hospital. Igor lançou um olhar culpado na direção da esposa, que fingiu não perceber. Sabia que a sogra nunca perdia a oportunidade de questionar seus horários de trabalho. Quando a ligação terminou, um silêncio constrangedor pairou no ambiente. Igor quebrou o gelo primeiro. Ela perguntou por que você volta tão tarde. Acho que se preocupa mais comigo do que com você. Elizabeth tentou amenizar com humor, mas o resultado soou forçado. Você sabe que ela só quer cuidar de você. Criou você sozinha desde os 12 anos, depois que seu pai faleceu. Está acostumada a controlar tudo, justificou Igor. Elizabeth aproximou-se e beijou sua têmpora. Eu entendo, querido. Só estou cansada. Conheci a Valentina Petrovna bem, uma mulher de personalidade forte, mas genuína em suas intenções. Ex-diretora de uma creche, viúva aos 39 anos, dedicar a vida ao filho único. Morava a 50 quilômetros dali, em uma cidade do interior, no apartamento herdado dos pais. Com uma aposentadoria de R$ 1.800, a vida não era fácil, e Elizabeth já oferecerá ajuda financeira mais de uma vez, sempre recebendo um recusa orgulhosa em resposta. Criei meu filho sozinha, consigo me virar. Ao apagar a luz, Elizabeth permaneceu deitada, olhando para o teto. O sono não vinha, apesar do esgotamento. Havia algo diferente no tom de voz da sogra dessa vez, algo sutil, como uma arritmia quase imperceptível que precede uma crise. Sua intuição profissional, afiada por anos de experiência, não a enganava nem na sala de operação nem na vida pessoal. Formara-se aos 26 anos, seguidos por 2 de internato e mais 2 de residência. Sua juventude fora consumida entre livros de medicina e plantões intermináveis. Conhecer Igor aos 30 e casar-se um ano depois havia sido como um sopro de ar fresco. Ele a aceitara como era, com plantões noturnos, chamados urgentes e uma fadiga crônica. Aceitara sem tentar moldá-la à sua imagem. Mas será que ele era realmente um homem independente, ou ainda carregava a sombra de um filho que nunca deixou completamente o ninho materno? Essa dúvida surgia em sua mente como um alarme médico intermitente e incômodo. Igor já ronca ao seu lado. Seu emprego estável há uma década lhes garantia segurança, mas não crescimento. Parecia satisfeito com sua posição, talvez satisfeito demais. Elizabeth suspirou e fechou os olhos. No dia seguinte, começaria a visita de 2 semanas da sogra. Embora tudo parecesse normal à primeira vista, uma sensação persistente a incomodava. Sua vida tranquila estava prestes a ser sacudida por uma correnteza inesperada, capaz de alterar o equilíbrio que haviam construído. O cansaço finalmente venceu, e ela mergulhou em um sono agitado, povoado por imagens difusas e cirurgias inacabadas. Em seus sonhos, o pai aparecia em uniforme militar, repetindo com firmeza: "Filha, nunca recue." Valentina Petrovna apareceu no limiar do apartamento exatamente às 10 horas da manhã, como prometera. Apesar dos 63 anos, mantinha a postura ereta, os ombros retesados, como se estivesse prestes a inspecionar uma instituição sob sua responsabilidade, e não a visitar a família. Nas mãos, 2 bolsas volumosas, repletas até a borda. "Igorosha!" exclamou ao abraçar o filho, para em seguida transferir toda a atenção à nora. "Lizaveta, como você está pálida. Trabalha demais, se consome sem necessidade." Forçou um sorriso tenso enquanto aceitava uma das bolsas das mãos da sogra. "Bom dia, Valentina Petrovna. Entre, preparamos um quarto para a senhora. Veja, trouxe presentes", disse indicando as conservas e compotas caseiras que a sogra já começava a enumerar com orgulho: geleia de groselha, pepinos em conserva. "Seu Igorosha sempre adorou meus pepeninhos." Antes que a pudesse oferecer um chá para espantar o cansaço da viagem, Valentina Petrovna já havia se livrado do casaco e se dirigido à cozinha com determinação. "Eu mesma esquento a chaleira, enquanto você arruma essas bolsas." Os 30 minutos seguintes transformaram-se em um fluxo ininterrupto de observações. A sogra, como se a viagem não lhe tivesse cansado os ossos, começou a reorganizar a casa com a precisão de uma auditora. "E isto aqui?" suspirou, passando o dedo pela prateleira de livros e exibindo a poeira acumulada. "Como podem viver assim? Igorosha, você tem alergia desde criança. Vai sufocar." "Mãe, eu não tenho mais alergia", protestou ele, incerto. "Ainda não tem", corrigiu-a ela secamente. "Lembra do floco de álamo quando criança? Ou já esqueceu?" Sem discutir, pegou um pano e começou a limpar as prateleiras. Afinal, eram apenas 2 semanas. Podia suportar. Ao anoitecer, o apartamento estava irreconhecível. Os panos de prato na cozinha alinhavam-se em ordem militar,
os temperos organizados por altura, os eletrodomésticos reposicionados segundo as leis da energia correta do espaço. Valentina Petrovna trabalhava incansavelmente, pontuando cada ação com máximas. Um homem precisa de conforto e ordem. Isso é a base da felicidade familiar. Meu falecido Serioja, que Deus o tenha, sempre dizia: Valia, sua casa é como uma farmácia, tudo limpo e cada coisa em seu lugar. Mas as esposas de hoje só pensam na carreira. Assentia, sem notar como apertava os lábios. No dia seguinte, a inspeção chegou ao banheiro. Valentina Petrovna examinou a nécessaire da nora com desdém. E para que tanta maquilhagem? Questionou, revirando tubos e frascos. Uma mulher casada não deve se pintar como uma adolescente. No meu tempo, é uma questão profissional, interrompeu sentindo a paciência se esgotar. No hospital, preciso ter uma aparência impecável. Impecável é uma coisa, já isto aqui. A sogra ergueu um frasco de perfume. Para que um médico precisa de perfume? Pode causar alergia nos pacientes. Trabalho em cardiocirurgia. Na sala de operação usamos antissépticos, não perfume, explicou ela, contendo a irritação. Sua mãe só quer ajudar, interveio aparecendo na porta. Ela tem muita experiência em gerir uma casa. Era diretora de um jardim de infância. Sabe como são rigorosas as inspeções? Calou-se. Não tinha forças para discutir. Depois de uma noite em plantão, as palavras demoravam a fazer sentido, e diante dos olhos ainda pairava a imagem da operação daquela manhã. O estupim veio no terceiro dia. Ao se aprontar para o trabalho, deixou sobre a mesa alguns documentos, entre os quais se perdeu um comprovante de salário. Ao retornar à noite, encontrou a sogra com uma xícara de chá e aquele mesmo papel nas mãos. O que é isto? Perguntou, sentindo um frio no estômago. Valentina Petrovna não se abalou. A vi sem querer. Estava arrumando e me deparei. 115 mil? Pronunciou a quantia com um tom peculiar, como se fosse um número obsceno. E meu Igorosha ganha apenas 45. Não havia admiração em sua voz, mas reprovação, como se o salário da nora fosse algo vergonhoso. Não costumo bisbilhotar documentos alheios, retrucou tomando o papel de volta. Isto é particular? Que segredos podem haver em família? Rebateu a sogra. Somos todos parentes. Só acho que tanto dinheiro estraga uma mulher. Começa a olhar o marido de cima para baixo. Congelou, incrédula. Valentina Petrovna, estudei 8 anos, trabalho 12 horas por dia, realizo cirurgias complexíssimas. Meu salário é fruto de esforço e competência. Quem está discutindo? A sogra ergueu as mãos, teatral. Mas é a família que sofre. Olhe seu Igorosha, sempre sozinho. A netinha da minha vizinha Nina já vai à escola, e vocês? Só carreira. À noite, quando chegou do trabalho, percebeu a mudança nele. Estava normalmente calado, respondia com monossílabos e durante o jantar, preparado por Valentina Petrovna, enfatizou mais de uma vez como era bom voltar para casa e sentir o cheiro de comida caseira. Uma semana depois da chegada da sogra, veio a primeira briga de verdade. Chegou tarde, um caso complicado a obrigar a ficar. A recebeu com uma reclamação atípica. Será que uma vez você poderia chegar na hora? O jantar esfriou há 3 horas. Tive uma cirurgia de emergência. Não podia adiar, justificou ela, deixando-se cair na cadeira, exausta. Sempre são emergências, cortou ele com uma dureza inesperada. E quanto tempo você dedica à casa? Minha mãe tem razão. O trabalho não pode ser mais importante que a família. Aquelas palavras soaram como um eco. Não eram de... Através dele falava Valentina Petrovna. Sua mãe tem direito à opinião, esforçou-se para dizer embora fervesse por dentro. Mas eu salvo vidas. Não é apenas um trabalho, é uma missão. E você sabia quem eu era quando se casou comigo. Sabia que você era médica, não uma workaholic que não enxerga o próprio marido. Na cama, passou horas acordada, olhando para o teto, enquanto as palavras do pai, o coronel Mikhail Vassievich, voltavam à memória. O serviço é um dever, filha. Mas lembre-se, sem uma retaguarda sólida não se aguenta a linha de frente. Até então, nunca duvidara que seu casamento fosse essa retaguarda. Mas do quarto de hóspedes, onde Valentina Petrovna se instalara, vinham murmúrios abafados. A sogra falava ao telefone. Ninocha, imagina só, ela ganha 2,5 vezes mais que meu Igorosha. Que homem aguenta uma coisa dessas? Chega depois da meia-noite e o marido fica esperando, com fome. Nos fins de semana, ou é plantão, ou está escrevendo artigos. Que dona de casa é essa? Me deu uma nora errada, Ninocha. Como me deu errada. Pressionou o travesseiro contra os ouvidos, mas as palavras atravessavam a barreira. Estava deitado ao lado, fingindo dormir, mas ela sentia a tensão em seu corpo.
Entre eles, uma parede invisível porém tangível, erguera-se. Pela manhã, ao se preparar para o trabalho, notou que seu jaleco, sempre pendurado no cabide da entrada, desaparecera. Encontrou-o na máquina de lavar, misturado à roupa do dia anterior. Eu lavei, anunciou Valentina Petrovna categórica. Não dá para ir trabalhar com coisa suja. Estava limpo. Só o uso na sala dos médicos, explicou contendo-se. Para mim, não estava fresco, retrucou a sogra. Meu olho é treinado. 25 anos em creche me deram faro para sujeira a 1 quilômetro de distância. Retirou um jaleco reserva do armário, sem tempo para discussões. Bom dia. Entrou na cozinha, bocejando. O que temos para o café? Omelete com tomate, respondeu Valentina Petrovna instantânea. Sente-se, filhote. Cruzou o olhar do marido distante. Quase um estranho. Ela beijou-lhe a bochecha, mas ele afastou-se levemente, quase imperceptível. Vou indo. Hoje temos um conselho importante. Não me esperem antes das 8. Claro que não esperamos, suspirou a sogra. Já nos acostumamos. Ao fechar a porta, sentiu um estalo de clareza. Sua tranquila vida familiar transformará-se num campo de batalha. E essa guerra não duraria apenas as 2 semanas da visita da sogra, mas talvez toda a vida que restava. Seu instinto de cardiologista lhe dizia que o problema não estava na cozinha desarrumada, na poeira mal tirada ou mesmo na carga horária exaustiva. A raiz do conflito escondia-se nos números da maldita ficha médica, 115 contra 45. E essa desproporção era algo que Valentina Petrovna simplesmente não conseguia aceitar. Anna Vasilievna Rybakova, diretora-chefe do hospital regional, estava sentada à sua escrivaninha maciça, folheando documentos com gestos precisos. Alta, ereta, de cabelo curto e prateado penteado para trás e olhar atento que não admitia réplicas, ela cultivara, em 20 anos de gestão, um estilo de comunicação direto, sem meias palavras ou sentimentalismos. Sempre admirara essa objetividade. Sente-se, Mikhailona. Anna Vasilievna indicou a cadeira à sua frente. Preciso conversar seriamente com você. Obedeceu, sentindo um nó se formar no estômago. Ser chamada ao gabinete da diretora raramente trazia boas notícias. Na cabeça desfilavam possibilidades, queixas de familiares de pacientes, cortes no orçamento, um novo esquema de plantões. Observo seu trabalho há 8 anos, iniciou Anna Vasilievna, afastando os papéis. Desde que você chegou após a residência, devo admitir, superou todas as minhas expectativas. Obrigada, respondeu endireitando-se na cadeira, sem entender para onde aquela conversa levava. Não agradeça tão cedo. A diretora permitiu-se um meio sorriso. Evgeny Andreevich se aposenta daqui a 1 mês. Ficará vaga a chefia do departamento de cardiologia. O coração lhe deu um salto. Ela conhecia bem Evgeny Andreevich, brilhante cardiocirurgião, seu primeiro mentor, que já passava dos 70. Analisamos várias candidaturas com a comissão, continuou Anna Vasilievna. E a escolha foi unânime, você. Congelou, incrédula. Chefe de departamento aos 34 anos. Um salto na carreira que nem em seus sonhos mais ousados ela imaginara. É uma grande responsabilidade, prosseguiu a diretora, como se lesse seus pensamentos. 20 especialistas sob seu comando, orçamento, relatórios, articulação com outros setores. Menos cirurgias, mais trabalho administrativo. Eu não esperava por isso, gaguejou tentando organizar as ideias. Sinto-me honrada com a confiança. Mas você tem dúvidas, completou Anna Vasilievna. Isso é bom. Dúvidas são sinal de inteligência. O salário base será de 130 mil rublos, mais possíveis bonificações. Mas não é disso que se trata agora. Pense até o final da semana. Avalie suas forças. Isso não é apenas uma promoção, Mikhailona. É um novo patamar de responsabilidade. Ao sair do gabinete, apoiou-se na parede do corredor, tentando conter o tremor nas mãos. Emoções conflitantes, euforia, medo, incerteza, entrelaçavam-se num nó apertado. Chefe de departamento. Era o reconhecimento de seu profissionalismo, de seu empenho, de anos de dedicação. Algo que há apenas 1 ano nem ousara desejar. Na sala dos residentes, serviu-se de café automaticamente, sem perceber que a xícara transbordava, derramando o líquido sobre a mesa. Ao notar, limpou a bagunça com um guardanapo, mas seus pensamentos continuavam a girar em torno de uma pergunta. Como se reagiria? Ficaria feliz por ela? A apoiaria? Nos últimos dias, desde a chegada da mãe, ele parecia outro, distante, quase um desconhecido. Voltou para casa mais cedo que o habitual, decidida a compartilhar a notícia. No corredor, o cheiro de tortas recém-assadas a recebeu.
Valentina Petrovna mexia panelas na cozinha, resmungando algo entre dentes. Já chegou? Perguntou tirando os sapatos. Voltou a meia hora, respondeu a sogra, sem se virar. Está no banho. Dirigiu-se ao quarto, sentou-se na beira da cama e esperou, o coração acelerado de expectativa. Apareceu alguns minutos depois, os cabelos ainda molhados do chuveiro. Oi? Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso. Você voltou cedo hoje. Tenho uma notícia, disse ela, levantando-se e aproximando-se. Ana Vasilievna me ofereceu o cargo de chefe do departamento de cardiologia. Esperava um sorriso, um abraço, parabéns. Em vez disso, ficou paralisado, como se tivesse levado um golpe. Chefe, repetiu, incrédulo. Ou seja, um cargo ainda mais alto. Sim, com um aumento para 130 mil. Hesitou ao ver a expressão do marido, um músculo em sua face contraiu-se. Mas não se trata do dinheiro. É o reconhecimento do meu trabalho, da minha, 130 mil, cortou seco. Quase o triplo do que eu ganho. Na porta, Valentina Petrovna materializou-se como um espectro. Que barulho é esse? Do que estão falando? A ofereceram uma promoção, respondeu baixo. Chefe de departamento. A sogra congelou por um instante. Depois, seu rosto contorceu-se em uma careta de desdém. Ah, é? Totalmente descontrolada. Não basta humilhar o marido com seu salário, agora ainda quer virar chefe? Isso é meu trabalho, tentou explicar forçando a calma. Não pedi a promoção. Me ofereceram por mérito. E o marido? Você não tem vergonha de envergonhá-lo? Continuou Valentina Petrovna, ignorando-a. Que homem aguenta a mulher ganhando 3 vezes mais? Ainda por cima mandando em outros? Mãe, acalma-se, interveio pousando a mão no ombro dela. Não, filho, não me calo. Ela afastou-se. Não foi para isso que eu te criei, para ser apêndice da sua mulher. Na família, o homem é a cabeça e a mulher, o pescoço. Mas aqui, tudo está de pernas para o ar. Sentiu a raiva ferver dentro de si. Podemos conversar a sós? Não precisam cochichar, interrompeu a sogra. Isso é assunto de família. Sentem-se os dois na cozinha. Sem esperar resposta, Valentina Petrovna dirigiu-se à mesa. Como um autômato, seguiu-a. Rangendo os dentes, entrou por último. Durante longos minutos, a sogra discursou com paixão, sobre como era errado uma mulher ofuscar o marido, sobre como a família sofria quando a esposa priorizava a carreira, sobre como ela mesma havia abandonado sonhos profissionais pelo bem da família, e nunca se arrependera. Por que você se cala? Finalmente voltou-se para o filho. Diga algo. Você é o homem aqui. Levantou os olhos. Viu neles uma mistura estranha de confusão e determinação. Acho que você deveria recusar essa posição. O quê? Não acreditava no que ouvia. Temos dinheiro suficiente, continuou evitando seu olhar. Esse cargo só vai nos afastar. Mais trabalho, mais estresse. Exatamente, filho. Apoiou Valentina Petrovna. Ouça seu marido. Ele está pensando na família. Levantou-se lentamente da mesa. Por favor, vamos conversar. Só nós dois. No quarto. Fechou a porta com força e virou-se para ele. O que está acontecendo com você? Sempre apoiou meu trabalho. Sabia em quem estava se casando. Tudo mudou, respondeu surdo. Antes você era só uma médica. Agora quer ser chefe. Minha mãe tem razão. Uma mulher deve estar ao lado do marido, não comandando outras pessoas. Aquelas palavras, ditas com sua voz, mas claramente não suas, soaram como uma sentença. Recuou um passo. Isso não é você falando. É sua mãe. Não, Liz, sou eu quem está falando, disse Igor, finalmente olhando-a nos olhos. Estou te pedindo para escolher, carreira ou família. Aquela noite, Elisaveta não conseguiu fechar os olhos. Igor dormia de costas para ela, virado para a parede, enquanto ela fitava o teto, revivendo mentalmente cada palavra trocada. Como algo que parecia tão sólido havia desmoronado tão rápido, como o homem que sempre apoiara suas ambições se transformará de repente em um porta-voz das convicções maternas. Pela manhã, ao se aprontar para o trabalho, ouviu gemidos vindos da sala. Valentina Petrovna estava deitada no sofá, segurando o peito com expressão de dor. Ai, me sinto mal. A pressão subiu. O coração está doendo. Igor já estava ao seu lado, confuso e assustado. Mamãe, o que está acontecendo com você? Liz, olhe para ela. Pediu ele, desesperado. Como médica, Elisaveta não poderia recusar. Mediu a pressão, realmente elevada, 160 por 95. Auscultou o coração. Taquicardia leve, mas ritmo regular. Nada grave, disse, mantendo a calma. Uma crise hipertensiva comum. Ela precisa tomar o remédio e descansar. Tem certeza? Igor parecia incrédulo. Talvez devêssemos chamar uma ambulância.
Não é necessário, filho, gemeu Valentina Petrovna com voz fraca. Só fique comigo, por favor. Não vá embora. Elizaveta entendeu na hora. Não era doença, era manipulação pura. Uma jogada emocional para prender o filho ao seu lado. Afastou Igor discretamente. Sua mãe está bem. É apenas uma reação ao estresse. Vou deixar os remédios aqui. Se piorar, chamem a emergência. O dia no hospital passou como um borrão. À noite, ao voltar para casa, encontrou Valentina Petrovna já de pé, atarefada na cozinha, aparentemente recuperada. Mas ao vê-la, a sogra levou a mão ao peito novamente. Ai, me emocionei. A pressão deve ter subido de novo. Naquela noite, Igor entrou no quarto tarde, sentou-se na beira da cama e segurou sua mão. Liz, passei o dia todo pensando, disse com voz trêmula. Mamãe está piorando com tanta preocupação. Igor, sua mãe está perfeitamente saudável, respondeu Elizaveta, baixinho. Isso é manipulação. Você não percebe? Não fale assim. Ele puxou a mão de volta. Você é médica. Deveria ver que ela não está bem. É exatamente como médica que estou falando. Não há nenhuma causa orgânica para o estado dela. Liz, peço por nossa família, a voz de Igor falhou. Desista desse cargo. Conseguiremos viver com seu salário atual. E um dia, quando for o momento certo, você poderá retomar essa questão. Quando mamãe morrer, pensou Elizaveta, completando a frase que ele não teve coragem de dizer. Sentiu algo se romper dentro de si. Quantos anos devo esperar, Igor? 5? 10? 20? Sua mãe tem só 63 anos. Pode viver mais 30. E todo esse tempo eu devo abrir mão da carreira que construí durante anos? Então você está escolhendo a carreira em vez da família? Sua voz carregava reprovação. Elizaveta lembrou-se das palavras do pai, ditas antes de ela entrar na faculdade de medicina. Filha, lembre-se, a dignidade é mais importante que a tranquilidade. Às vezes, é preciso enfrentar o conflito para preservar o respeito por si mesma. Não, Igor, olhou-o nos olhos. Foi você quem escolheu, e não escolheu a mim. Naquele instante, compreendeu com clareza cortante. O marido não optara por ela, mas pela comodidade e pela aprovação materna. Preferira ser o bom filho a ser o parceiro que a apoiava. E talvez essa decisão já estivesse tomada há muito, bem antes da crise atual. A resposta surgiu instantaneamente, mas Elizaveta guardou silêncio. Ainda não era a hora. Que a noite passasse. Pela manhã, daria sua resposta não a Igor, mas a Anna Vasilievna. O dia seguinte amanheceu nublado. Nuvens pesadas pairavam sobre a cidade, prometendo chuva. Elizaveta caminhava pelo corredor do hospital em direção ao gabinete da diretora, sentindo uma estranha serenidade. A noite em claro havia esclarecido suas ideias. Sabia o que fazer. Anna Vasilievna recebeu-a com um aceno breve. Sente-se, Elizaveta Mikhailovna. Vejo que já tomou uma decisão. Sim, respondeu, olhando-a nos olhos. Aceito sua proposta. A diretora permitiu-se um sorriso quase imperceptível. Não me enganei a seu respeito. Prepare-se para a apresentação oficial à equipe na segunda-feira. Uma batida abrupta na porta interrompeu a conversa. A enfermeira-chefe entrou aflita. Caso de emergência. Mulher, 63 anos. Infarto agudo do miocárdio. Estado crítico. A cardioreanimação já está pronta. Elizaveta mudou instantaneamente para o modo profissional. A equipe está esperando. A paciente chegou há 5 minutos. Correu para o elevador, vestindo jaleco pelo caminho. Na mente já organizava o protocolo, eletrocardiograma, marcadores cardíacos, ecocardiografia, avaliação da extensão da lesão. Ao chegar à reanimação, levou um choque. Na maca conectada a fios e tubos, estava Valentina Petrovna. Pálida com os lábios azulados, respirando com dificuldade. O monitor mostrava arritmia. O que aconteceu? Perguntou a equipe da ambulância, tentando conter a tremor na voz. Dor intensa no peito, irradiando para o braço esquerdo. Começou em casa, depois de uma discussão emocionada por telefone. O filho chamou a emergência. Ele deve estar por aqui. Como se em resposta, Igor irrompeu na sala. Ao ver a esposa inclinada sobre a mãe, congelou por um segundo, então correu até elas. Liz, mamãe me ligou dizendo que não estava bem. Cheguei em casa e a ambulância já estava lá, as palavras saíam atropeladas. É por causa do estresse e das brigas de vocês. Você tem que salvá-la. Elizaveta sentiu algo se contrair no peito. Mas aquele não era o momento para emoções. Era médica. E tinha uma paciente em estado crítico. Igor, acalma-se, sua voz soou firme. Saia para o corredor. Você está atrapalhando o trabalho da equipe. Mas é minha mãe. Preciso ficar perto dela. Agora você não pode ajudar. Por favor, saia.
O auxiliar de enfermagem conduziu Igor para fora com gentileza, mas firmeza. Elisaveta virou-se para os colegas. Painel diagnóstico completo. O ECG mostra elevação do segmento street. Precisamos de uma coronariografia de urgência. Preparem a sala de cirurgia. A hora seguinte foi de trabalho intenso. Os exames confirmaram um infarto extenso. Elisaveta convocou um conselho emergencial. A situação é crítica, apontou para as imagens. Oclusão quase total da artéria coronária esquerda. É necessário um sentem imediato. O risco é alto, observou Semyon Markovich, cardiologista experiente, considerando a idade e o quadro da paciente. Se não operarmos, as chances são quase zero, cortou Elisaveta. Assuma a responsabilidade. Assinou o protocolo, sentindo o amargo sarcasmo do destino. A vida da sogra, que ontem queria destruir sua carreira, agora estava em suas mãos. Uma parte dela reconhecia. Era um teste. Não profissional, mas humano. Antes de ir para a sala de cirurgia, saiu para encontrar Igor, sentado no corredor com o olhar perdido. A situação é grave. Será necessária uma cirurgia cardíaca, um sentem da artéria coronária. Cirurgia? Ele ergueu os olhos inchados de choro. É perigoso? Sim, Elisaveta não suavizou a verdade. O estado é crítico, mas faremos tudo o que for possível. Liz agarrou sua mão. Salve ela. Peço a você, salve minha mãe. Aqueles segundos poderiam ser o momento para lembrá-lo das palavras de ontem, dos reproches, da exigência para que escolhesse entre família e trabalho. Mas em vez disso, ela apenas assentiu. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Na sala de cirurgia, já vestida com o equipamento estéreo, fechou os olhos por um instante. Passaram pela mente todas as ofensas, as acusações, as injustiças dos últimos dias. Poderia me recusar a operar, alegando conflito de interesses, pensou, mas a ideia se dissipou tão rápido quanto surgira. O juramento de Hipócrates não conhece exceções. Estou pronta, disse ela, abrindo os olhos com determinação. Começamos. A operação durou 4 horas. Um caso dos mais complexos. Além da oclusão aguda, foram descobertos problemas vasculares antigos, ignorados por Valentina Petrovna, que provavelmente nunca havia dado a devida atenção aos sinais. Elisaveta trabalhou com uma concentração absoluta, como se tudo que era pessoal, as brigas, as palavras duras, a fadiga acumulada, tivesse sido colocado entre parênteses. Naquelas horas, diante dela não estava a mulher que a hostilizava, mas uma paciente que dependia de suas mãos. Incrível autocontrole. Sussurrou o cirurgião assistente para o anestesista quando uma complicação crítica surgiu e Elisaveta a resolveu com uma velocidade quase instintiva. Finalmente o stem foi posicionado, o fluxo sanguíneo restaurado. Os monitores mostravam sinais estáveis. Ela deu o último ponto, endireitou as costas, a dor nas vértebras era o preço de horas sob tensão máxima, e ordenou, retirando as luvas. Transfiram para a UTI. Monitoramento contínuo nas próximas 24 horas. No corredor, Igor a esperava. Ao vê-la, correu em sua direção, os olhos ansiosos. Como está ela? Viva! A operação foi bem sucedida. A voz de Elisaveta era firme, profissional, como se recitasse um relatório. O estado se estabilizou, mas o primeiro dia é crítico. Está na UTI. Visitas restritas. Igor olhava para ela como se a visse pela primeira vez. Havia espanto em seu rosto, misturado a algo que se assemelhava à reverência, ou talvez medo de não compreender inteiramente o que acabará de testemunhar. Você a salvou? Nós corrigiu Elisaveta secamente. Toda a equipe. Semen Markovicek, o cardiologista sênior, com 40 anos de experiência, aproximou-se deles. Seu olhar passeava entre os dois, mas suas palavras eram dirigidas a Igor. Elisaveta Mikhailovna, um trabalho brilhante. Com lesões tão extensas e em condições tão adversas. Virou-se para o genro. Você tem sorte, rapaz. Se não fosse sua esposa, as chances seriam mínimas. Ela é uma médica de ouro. Cuide bem dela. Igor apenas assentiu, sem encontrar palavras. Quando o cardiologista se afastou, ele murmurou, como se falasse consigo mesmo. Lisa, eu não sabia. Não entendia. Agora não é hora para conversas, cortou ela, pragmática. Vá para casa. Descanse. Amanhã você poderá visitar sua mãe. Eu fico aqui. Quero ficar perto, insistiu ele, teimoso. Elisaveta não discutiu. A exaustão a invadia como uma maré, mas ainda havia protocolos a seguir, documentos a preencher, orientações a passar para a equipe de plantão. Já era quase noite quando, saindo da sala dos médicos, avistou Igor conversando com Nikolai, o enfermeiro-chefe, um conhecido de longas datas, companheiro de partidas de vôlei nos campeonatos municipais.
Você faz ideia do que ela realmente faz? Ouviu a voz do marido, abafada pela distância. Pensei que fosse só mais um trabalho, mas hoje ela tirou minha mãe da beira da morte. Sua Lisaveta é uma lenda neste hospital, respondeu Nikolai, balançando a cabeça. 8 anos sem um único óbito em seus plantões. Sabe quantas vezes clínicas de Moscou e São Petersburgo ofereceram salários 3 vezes maiores? Ela recusa. Diz que está aqui para ajudar pessoas, não para enriquecer. Elisaveta recuou para trás da esquina, sem querer interromper. Aquelas palavras, ditas sobre ela não para ela, a atingiram com uma força inesperada, mais profunda do que qualquer elogio formal. Havia uma verdade crua nelas, desprovida da obrigatoriedade das relações hierárquicas ou da cortesia profissional. No dia seguinte, Valentina Petrovna foi transferida da UTI para a enfermaria de terapia intensiva. Seu estado ainda era grave, mas estável. Igor passava horas ao lado da mãe. Elisaveta aparecia apenas como médica verificando sinais vitais, ajustando medicações, dando instruções à equipe. Até que certa vez, ao entrar no quarto, encontrou Ana Vasilievna, a diretora clínica, inclinada sobre o prontuário. Recuperação surpreendentemente rápida para um caso tão severo, comentou Ana, fechando a pasta. Sua nora é uma profissional excepcional, Valentina Petrovna. Você esteve em boas mãos. A sogra assentiu fracamente sem dizer nada, mas quando seus olhos encontraram os de Elisaveta, não havia neles a hostilidade de sempre, apenas uma confusão dolorida, quase vergonhosa. No corredor, Ana segurou Elisaveta pelo cotovelo. Não esperava que sua primeira cirurgia no novo cargo fosse em uma parente. Eu também não, admitiu Elisaveta, baixinho. Bem, isso só confirma que fizemos a escolha certa. Ana sorriu breve. Nem todos conseguem separar o pessoal do profissional assim. À noite, quando Elisaveta se preparava para sair, Igor a alcançou na porta do hospital. Posso acompanhá-la? Caminharam pelas ruas escuras em silêncio. Até que ele quebrou o mutismo. Hoje foi a primeira vez que te vi, lá. Como você trabalha. Como os outros te olham. É outro mundo. Sim, ela concordou, simples. É o meu mundo, Igor. Ele hesitou. E eu exigi que você abandonasse tudo isso. Por quê? Pelo meu conforto? Pelas ideias da minha mãe sobre como deve ser uma família? Elisaveta não respondeu. As palavras certas ainda não tinham se formado em sua mente. Lisa, Igor parou, segurou sua mão. Posso perdê-la por causa da minha estupidez. Do meu medo. Nos olhos dele, pela primeira vez em meses, ela viu um terror genuíno, não pela mãe, não pelas aparências, mas por ela. Algo dentro de Elisaveta começou a ceder, como gelo rachando sob o sol da primavera. Mas não teve tempo de responder. O celular vibrou. Era a central da UTI. Valentina Petrovna teve uma piora repentina. Sem trocar mais uma palavra, viraram-se e correram de volta para o hospital. A pergunta ficou suspensa no ar, pesada como uma tempestade que pode desabar a qualquer momento, ou passar de largo, deixando apenas o eco de sua ameaça. Ou a família ou a carreira. Eu escolhi a família, abandonei a medicina, depois fui trabalhar em uma creche para ficar mais perto dos filhos, mas a alma doía. A vida toda me arrependi por não ter insistido no que queria. Elisaveta olhava para a fotografia na mão, e algo se apertava em seu peito, um reconhecimento agudo e doloroso de um destino alheio, mas tão familiar. Não quero que Igor repita o erro do pai, continuou Valentina Petrovna, a voz baixa como se as palavras custassem a sair. E não quero que você repita o meu. Me perdoa, filha. A palavra filha soou tão inesperada, tão cheia de sinceridade, que Elisaveta sentiu um nó subir pela garganta. Assentiu em silêncio e apertou levemente a mão da sogra. Algo entre elas havia mudado, intangível, mas irreversível, como o desabrochar de uma flor após anos de geada. Naquela noite, na quietude do apartamento vazio, Igor vigiou ao lado da cama da mãe. Elisaveta ficou muito tempo sentada à mesa da cozinha, revivendo cada palavra daquele diálogo. Ela e Valentina Petrovna vinham de mundos distintos, de épocas diferentes, mas as unia algo mais profundo que laços de sangue. A luta eterna das mulheres por serem donas de si mesmas, por escolherem sem culpa, por existirem além dos papéis que lhes impunham. Uma semana depois, Valentina Petrovna recebeu alta. Igor a levou para casa, e por alguns dias o apartamento se encheu de uma quietude nova, quase estranha, não mais o silêncio tenso de antes, mas a paz de um armistício recém-firmado. A sogra não dava ordens, não criticava, não rearrumava os armários. Passava as tardes sentada na poltrona, lendo ou olhando pela janela com um ar pensativo, como se redescoberta a si mesma.
Até que numa tarde, quando Elizaveta chegou do trabalho, Igor a esperava à porta com uma expressão solene, quase cerimonial. Precisamos conversar. Eles se dirigiram ao quarto, e ele fechou a porta com cuidado. Lisa começou, a voz trêmula. Preciso pedir perdão. Por tudo. Pela minha fraqueza, por não ter ficado do seu lado, por te colocar entre a espada e a parede. Eu estava errado. Elizaveta sentou-se na beira da cama, observando com uma mistura de surpresa e cautela. O que mudou? Eu mudei. Ele se sentou ao seu lado, tomou suas mãos entre as suas. Vi você, não só como esposa, mas como a pessoa que é, uma profissional brilhante, uma salvadora. Quase cometi a maior tolice da minha vida. Fez uma pausa como se organizasse os pensamentos. Prometo apoiar sua carreira. Prometo me tornar independente, deixar de me esconder atrás das saias da minha mãe. Você merece um marido à sua altura, e vou me esforçar para sê-lo. Elizaveta o estudou por longo tempo, com um olhar que parecia pesar cada palavra. Igor, não quero ser mais importante que você ou que sua mãe. Só quero estar no meu lugar, e quero que você esteja no seu, ao meu lado, como um igual. Naquela noite falaram por horas, sem máscaras, sem meias palavras. Desnudaram medos, sonhos, as feridas do passado e as esperanças do futuro. Falavam também daquela linha invisível que quase haviam cruzado, e que agora escolhiam não ultrapassar. 2 dias depois, Valentina Petrovna anunciou que voltaria para sua cidade. Não faz sentido ficar aqui deitada. Tenho minha casa, minha aposentadoria, minhas pernas funcionam. Vou pro meu distrito. Mas você ainda está fraca, preocupou-se Igor. Que tal ficar mais uma semana? Jovens precisam de espaço, cortou ela, mas sem a autoridade de antes. E eu me recupero melhor em casa. Seus olhos, porém, deslizaram rapidamente para Elizaveta. Além disso, apareceram uns planos. No dia da partida, foram levá-la à estação juntos. Igor carregava a mala, Elizaveta, um pacote com remédios e uma lista detalhada de horários. Obrigada, disse Valentina Petrovna de repente, abraçando a nora antes de subir no trem por tudo. Você me abriu os olhos. 6 meses se passaram. A vida, aos poucos, encontrou um novo ritmo, tranquilo, mas profundo como um rio de águas cheias. Elizaveta assumiu oficialmente o cargo de chefe do departamento de cardiologia. Os primeiros meses foram árduos. A burocracia administrativa exigia habilidades distintas da cirurgia. Mas ela se adaptou, reformulou protocolos, conseguiu a compra de novos equipamentos, sem abandonar a prática, operando 2 vezes por semana. Igor, para sua surpresa, cumpriu a promessa. Matriculou-se em um curso avançado de cibersegurança, passou a dividir mais as tarefas domésticas. Quero ser um marido à altura de uma mulher de sucesso, dizia, sorrindo, mas Elizaveta via nos seus olhos a seriedade por trás da brincadeira. De Valentina Petrovna chegavam cartas e ligações regulares. Descobriu-se que ela havia encontrado um propósito inesperado. Tornou-se voluntária no hospital local. Tarde demais para virar médica, escrevia. Mas ajudar quem salva vidas? Essa é a hora certa. E sabe, Elizaveta? Pela primeira vez em anos, sinto que vale a pena acordar de manhã. No final do ano, a família celebrou um marco. Elizaveta defendeu sua tese de doutorado. O estudo sobre cirurgia cardíaca minimamente invasiva repercutiu na comunidade médica, rendendo até um convite para uma conferência internacional. Valentina Petrovna veio para a comemoração, mais magra, com um corte de cabelo moderno, uma timidez nova nos gestos. Andei falando tanto da minha nora doutora que as vizinhas já estão de saco cheio, confessou durante o jantar, rindo. A Ninka Stepanovna fica verde de inveja. A nora dela só sabe fazer unhas. Todos riram e Elizaveta percebeu, surpresa, como agora se sentia à vontade na presença da sogra. Também tem uma novidade, anunciou Igor, levantando a taça. Fui promovido a especialista sênior. Agora ganho 65 mil. Parabéns, filho. Valentina Petrovna deu-lhe um tapinha afetuoso no braço. Orgulho-me de você. E então, após uma troca de olhares com Elizaveta, acrescentou. Ah, e tem mais uma coisa. Ele respirou fundo. Decidimos que é hora. Lisa está grávida de 2 meses. Valentina Petrovna levou as mãos à boca, os olhos brilhando. De verdade? Vou ser avó? Elizaveta assentiu, sorrindo. A decisão não fora fácil, mas agora, com a família reencontrada em novas bases, sentiam-se prontos. Vou ajudar quando chegar a hora, declarou a sogra, firme. Mas sem mandar, advertiu Igor, brincando, erguendo o dedo. Lembra o que o médico disse? Nada de estresse. Que estresse, filho? Bufou ela. Agora sou a própria mansidão. Só vou ajudar, juro. Mais 6 meses se passaram.
Elisaveta, com a barriga arredondada, estava em seu consultório quando uma jovem médica recém-formada entrou, nervosa, torcendo a barra do jaleco ainda imaculado. Doutora Elisaveta, obrigada por me aceitar no departamento. Tenho tanto medo de não corresponder. Ana Elisaveta sorriu, calorosa. Lembre-se apenas de uma coisa: seu lugar é onde você faz a diferença. O resto, medos, dúvidas, opiniões alheias, é só ruído. Acompanhou com o olhar a saída da residente e aproximou-se da janela. Lá fora, o pátio do hospital banhava-se em luz primaveril. Algures, além daqueles muros, estendia-se sua vida, complexa sim, mas autêntica. Um marido que finalmente amadurecera, uma sogra que encontrara novo sentido no voluntariado, e um filho a caminho para uma família que pela primeira vez, escolhera se construir sem amarras, só com amor. Elisaveta pousou a mão na barriga, sentindo um leve movimento. Cada um deles, afinal, encontrara seu lugar ao sol. Não aquele ditado pela tradição ou pelas expectativas alheias, mas aquele onde a alma floresce e dá frutos. O interfone soou, uma emergência chegava. Ela endireitou as costas, ajustou o jaleco e dirigiu-se ao elevador. A vida seguia. Cheia de significado, desafios e alegrias. Sua vida, seu lugar. Cada escolha, cada passo havia sido uma semente plantada com coragem, e agora ali colhiam-se os frutos. Quem sabe quantas outras histórias como a de Elisaveta e Igor ainda aguardam por um final tão verdadeiro? Quantas vidas precisam apenas de um empurrão para romper com o que aprisiona e abraçar o que liberta? Se esta narrativa ressoou em você, talvez seja porque, no fundo, todos carregamos um pouco dessa busca, pelo amor que não sufoca, pela profissão que não esmaga, pela família que escolhemos, e não apenas aquela que nos foi dada. E enquanto o elevador descia, levando Elisaveta de volta à correria do hospital, a vida lá fora seguia seu ritmo, uns correndo contra o tempo, outros parados à espera de um sinal. Mas uma coisa era certa: as melhores histórias não nascem do acaso. Nascem quando alguém, em meio ao caos, decide escrever a sua própria.